O tema de hoje, o desencadeamento do ser humano. Esse tema não é um tema muito comum, né? Porque quando fala de desencadeamento, a gente pensa num cadeado que está aberto e ele está possibilitando soltar. Esse desencadeamento não é uma ideia minha e também não é uma ideia de qualquer pessoa, mas é de um homem que a gente vai falar que ele nasceu em 1858 e morreu em 1917. Eu vou falar dele, eu anotei aqui algumas coisas nessa pesquisa e também de um podcast que eu vi, do Mário Sérgio Cortella, que fala de Émile Durkheim, um homem que estudou a fundo essa questão sociológica e dentro dessa questão, desse estudo sociológico que ele faz, né, esse conceito sociológico de desencadeamento do ser humano, ele detecta que isso era a causa de tanto suicídio. E eu vou ler para você aqui exatamente como está, para poder a gente pegar todos os itens, todos os detalhes, né, que são importantes acerca desse homem. Diz assim, ó, Émile Durkheim nasceu em 1858 e morreu em 1917. Foi um sociólogo, antropólogo, cientista político, psicólogo social e filósofo francês. Durkheim é citado como um dos principais arquitetos da ciência social moderna. É considerado o pai da sociologia moderna e chefe da chamada Escola Sociológica Francesa. É o criador da teoria da coesão social. E é sobre isso que trata o tema de hoje. Coesão, né? Que nada mais é do que quando as pessoas estão unidas. E a gente vai desenvolver esse tema que para nós é extremamente importante, que é o desencadeamento do ser humano. Esse aspecto científico foi detectado por Émile Durkheim. Esse homem, ele detecta esse fator e ele percebe que isso era o causador de todo o drama na sociedade. Ele nesse momento, fazendo o estudo, ele percebe que o homem, né, o ser humano, ele estava se distanciando um do outro. E esse distanciamento, que ele chama de desencadeamento, é exatamente o que vai provocar situações adversas, porque o ser humano, ele não consegue viver sozinho. Ele precisa de outra pessoa. E a gente vai ver isso quando a gente partir para a segunda parte, que é o aspecto espiritual. E ele diz assim, ó. Eu vou ler para você o que defendia Durkheim. Diz assim, ó. Em sua teoria, o sociólogo afirma que os fatos sociais são externos aos indivíduos e existem independente da nossa consciência sobre eles. Ou seja, o fato de alguém não acreditar, o fato de alguém não conhecer aspectos sociológicos externos não significa dizer que eles não irão acontecer com as pessoas. Entende? Por exemplo, uma pessoa que não acredita no inferno, não tem problema. O inferno não vai deixar de existir só porque uma pessoa não acredita nele. Então, o fato de alguém não acreditar em algo não significa dizer que esse algo não vai acontecer, que esse algo não vai alcançar as pessoas na sociedade como um todo. Émile Durkheim dizia isso. Segundo ponto que ele acreditava, não são imutáveis, mas para serem alterados, precisam de um grande esforço. Então, Durkheim entendia que as pessoas enfrentariam situações adversas, mesmo que elas não acreditassem nessas situações. E que essas situações não seriam imutáveis, mas que para mudarem exigiria do ser humano, da pessoa que estivesse enfrentando algo desse tipo, um esforço muito grande. Parece que Durkheim estava lendo o texto escrito em Josué capítulo 1, versículo 9. Não parece? Ser forte e corajoso foi o que Deus falou para Josué. Aqui Durkheim está falando que não são imutáveis as situações adversas que o homem vai viver de forma
externa, mesmo que ele não acredite ou conheça essas formas. Aí ele vai dizer que elas não são imutáveis, mas que exigem um grande esforço. Foi exatamente isso que Deus falou para Josué. Josué, ser forte e corajoso. Então, o ser humano precisa se esforçar para sair de determinadas situações que ele se encontra, principalmente das situações que tratam dessas crises emocionais. Aí ele continua aqui, ó. O que Durkheim pensava acerca do suicídio? Aqui é especificamente sobre o suicídio. Durkheim concebe o suicídio como um fenômeno social e o considera um aspecto patológico, ou seja, uma disfunção ou uma doença característico das sociedades modernas. Então Durkheim acredita ou acreditava que o suicídio era característico das sociedades modernas. Era uma situação patológica que o ser humano vivia. Ou vive, né? Nesse sentido, para Durkheim, o suicídio é explicado como uma questão social que varia de acordo com a razão inversa do grau de interação social dos indivíduos com a sociedade. E aí ficou embolado. A gente explica. Tá aqui, ó. O elemento central é a coesão social. Entenda isso. Ou seja, quanto mais existe coesão, quanto mais existe unidade, quanto mais existe relacionamento entre as pessoas, menor é a taxa de suicídio em uma sociedade. Ou seja, quanto maior o desencadeamento, maior é o número de suicídios. Você consegue entender? Quanto mais o ser humano se distancia um do outro, mais ele está propenso a viver situações de suicídio nessa sociedade moderna. Durkheim estava dizendo exatamente o que está descrito no texto bíblico acerca dos dois grandes mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Primeiro nível de relacionamento é com o Senhor. Eu preciso me relacionar com Deus para que então eu tenha condições de me relacionar com as pessoas, com o meu próximo. E Durkheim estava dizendo que quanto mais as pessoas estão desencadeadas, maior é o número de suicídios. Você consegue entender isso? Então, Durkheim estava dizendo naquele tempo exatamente o que diz a Bíblia acerca do ser humano. O ser humano não vive sozinho. O ser humano precisa do outro para sobreviver. E aqui ele diz assim, ó: se o elemento central é a coesão, né, o encadeamento do ser humano, e quanto maior a coesão, quanto maior o encadeamento, menor é o número de suicídios, por que nos afastamos uns dos outros? Por que pessoas se isolam? Por que pessoas continuam a viver de forma isolada, mesmo diante dessa afirmação de um homem que não era cristão, um homem que era um estudioso, vamos dizer assim, da antropologia? Ele era sociólogo e filósofo, psicólogo, cientista político, então estudava exatamente a fundo aquilo que o ser humano vivia. Contudo, ele não era um cristão que pudesse dizer, não, nós precisamos um do outro. Não, ele está falando de uma forma científica. Apesar da Bíblia já estar afirmando isso há anos e anos e anos e anos e anos atrás. Durkheim, agora, nesse momento, ele morre em 1917. Então, até 1917, Durkheim estava afirmando o que a Bíblia já afirmava há anos e anos e anos atrás, que era o relacionamento, o segundo nível de relacionamento, que era o relacionamento com o próximo. Aí aqui, nessa perspectiva espiritual, eu separei um texto assim que é muito conhecido, um texto que eu já preguei sobre ele exatamente nesse assunto, que vai falar sobre esse assunto que Durkheim falava lá atrás e que ele nos mostra aqui uma pessoa vivendo isso na prática. No texto de 1 Reis, capítulo 17, versículo 24, a mulher respondeu prontamente a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus
e que a palavra de Yahvé proferida por tua boca é toda verdadeira. Palavras de uma mulher que teve um encontro com Elias. Ela viu Elias e ela falou, tu és verdadeiramente um homem de Deus. Então nós estamos falando de um homem de Deus. Só para quebrar esse mito de que pessoas que servem a Deus não podem viver esse drama. Pessoas que servem a Deus não podem de jeito nenhum viver uma depressão, um processo de ansiedade, de pensamento acelerado, de síndrome do pânico. Isso é um mito. A pessoa que serve a Deus continua sendo ser humano e continua com as mesmas necessidades que qualquer ser humano tem. A grande diferença é que nós temos um refúgio, nós temos uma fortaleza e nós temos um socorro bem presente que é o Senhor. E eu não posso me esquecer disso. Ainda que as situações tentem me afogar, me sucumbir, eu preciso estar atento a esse texto de Salmo 46, dizendo que Ele não será, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza e o socorro bem presente na hora da angústia. E o que é angústia? É aquilo que um ser humano sente no coração a partir de situações externas, que Émile Durkheim já dizia. Mesmo que ele não tenha consciência delas, ele vai viver situações adversas nesse sentido. E o que o Salmo 42 vai dizer no versículo 5? Por que está abatida a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. O salmista não sabia o que estava acontecendo, mas as situações adversas, externas, que ele não sabia o que era de fato, estava trazendo angústia à sua alma. É exatamente o que Émile Durkheim vai dizer lá na frente. Ele diz que as situações externas, ainda que inconscientes, trarão situações difíceis para o ser humano e ele vai viver cada uma delas. E algumas pessoas são capazes de dizer que o crente não pode viver dessa situação. Isso não é verdade. Permita-me dizer que, como ser humano, eu e você vamos viver situações adversas. Contudo, a minha mente e o meu coração precisam estar ligados no Senhor. É Ele quem cuida de mim, é Ele quem cuida de você. Nesse texto que fala de Elias, Elias matou profetas, Elias fez coisas assim gigantescas diante de um rei malvado. Talvez o rei nem tanto, mas sua esposa, a Jezabel, mulher assim, né? Então, Elias, ele vive nesse contexto e com coragem, ele chega diante do rei dizendo que não vai ter água. E aí você pensa, né? A água é o principal ingrediente, o principal elemento da subsistência daqueles que lidam com gado, daqueles que lidam com a lavoura, daqueles que precisam trabalhar, né? Como é que faz para viver sem água? E num reino em que não tem água, você pensa, esse reino vai falir, esse reino vai sucumbir. E Elias, sem medo, com coragem, ousadia, ele chega diante do rei e fala, não vai ter água, não vai ter chuva nem orvalho. E aí, durante 3 anos, isso é realidade para o rei. Só que chega aqui no capítulo 19, Elias agora vive uma situação que ele não esperava, mas é engraçado demais. Elias agora, olha só o que acontece com Elias. Elias recebe uma mensagem de Jezabel. Uma mensagem, não foi nem ela que foi até Elias, ela manda a mensagem e o mensageiro entrega para Elias e Elias lê aquela mensagem. Ele começa a se atemorizar e ele foge. Ele foge porque ele não quer. Eu vou ler para você. 1 Reis, capítulo 19, versículo 3. Assim que Elias recebeu este aviso, fugiu para salvar a própria vida. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi sentar-se debaixo de um pé de giesta, uma espécie de arbusto. E ali orou pedindo para si a morte, dizendo, agora basta, Yahvé. Retira minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Elias agora, depois de uma mensagem, ele se sente indigno. Ele diz que ele não merece viver, porque aquela mensagem trouxe para ele um terror psicológico tão grande que ele não consegue
Ele não consegue ter estabilidade emocional. Esse controle emocional já foi embora. Aquele homem que matou profetas, que foi intrépido, ousado diante do rei, aquele homem não existe mais. Agora é um homem que está com medo. Um homem que está fugindo de uma mensagem. E essa mensagem trazida por Jezabel é uma mensagem que traz para Elias um terror muito grande. Aí ele continua dizendo: deitou-se e dormiu ali, mesmo sob a giesta. Mas eis que um anjo o tocou e disse-lhe: levanta-te e alimenta-te. Abriu os olhos, olhou ao redor e eis que ali junto à cabeceira havia um pão quente que fora assado sob pedras em brasa, e uma vasilha com água fresca. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar. Então aqui vai a primeira dica para aquelas pessoas que estão vivendo uma situação parecida como a de Elias. Não se esconda, não pare de se alimentar, não pare de beber água, não pare. Continue, mesmo que você não tenha fome, continue comendo. Aí ele continua: e o anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e lhe recomendou: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Aqui está a confirmação daquilo que Émile Durkheim vai dizer lá na frente. A situação não é imutável. A situação pode ser mudada. Contudo, é necessário esforço. Elias recebe a palavra do anjo e ele diz: levanta-te e come, porque a viagem é muito longa. Para você, Deus está falando: levanta-te e come, porque a viagem é muito longa. Você ainda tem muita coisa que fazer para o Senhor. Não é hora de parar, não é hora de você sentar, não é hora de você deitar, é hora de você se levantar e andar, porque existe coisa a fazer para o Senhor. E aí ele continua dizendo assim: então se levantou, comeu e bebeu, fortalecendo com ele o alimento, viajou 40 dias e 40 noites até chegar ao Sinai, em Horebe, o monte de Deus. Você que conhece alguém que está vivendo uma situação de depressão profunda, de angústia, de medo, de qualquer coisa desse tipo, ou quiçá você está vivendo essa situação, não se isole, não se isole. Não pare de comer, se alimente, beba líquido e ande, caminhe, porque a viagem é longa. Elias, o mesmo homem que lá atrás matou profetas, ele foi ousado, esse mesmo homem, ele foge e pede para si a morte. Eu fiz questão de ler para você, a mulher reconhece Elias como sendo um homem de Deus. Mas em determinado momento da caminhada dele, ele foge, ele se esconde, ele pede para si a morte, mostrando que isso é possível a qualquer pessoa, inclusive com Elias. E existem muitas pessoas que hoje estão vivendo esse drama. E pode ser que você, pode ser que eu seja um instrumento usado por Deus para poder falar para essa pessoa: ainda não é o fim, você não está sozinho, você não está sozinha. Elias, ele pega tudo aquilo que ele fez de ousado, intrépido diante do Senhor e coloca num lugar esquecido. Elias para de viver aquilo. Porque ele, em algum momento, ele se esqueceu de quem era Deus na vida dele. Talvez você tenha esquecido, temporariamente, o que Deus já fez na tua vida. E de onde Ele te tirou. O que Ele fez na minha vida, de onde Ele me tirou. E aí, talvez a gente, por esquecer, a gente fica com medo e quer se isolar. O suicídio causa dor dos dois lados. De quem pensa em cometer e da pessoa que está cuidando dessa pessoa que pensa em cometer. O suicídio é algo que traz dor a todas as pessoas da família. A culpa não é da pessoa que está tentando o suicídio.
A culpa também não é das pessoas que estão ao redor. A gente não pode, sabe, colocar a culpa assim. Mas eu preciso entender que ambas, tanto quem está vivendo esse drama quanto as pessoas que estão ao redor, precisam se unir, buscar forças em Deus e buscar ajuda de um profissional da área para que essa pessoa seja, sabe, orientada de uma forma que ela possa sair dessa bolha e olhar no horizonte. Há um bom futuro e não será frustrada a vossa esperança. Émile Durkheim conhecia bem o ser humano e suas descobertas são assim, gigantescas, são utilizadas até hoje, né, por outros estudiosos. Contudo, Émile Durkheim não conhecia o ser humano mais do que Deus conhece você, mais do que Deus conhece a mim. Então, se Émile Durkheim foi capaz de entender o ser humano nessas questões e chegar à conclusão de que o desencadeamento do ser humano causava o aumento do número de suicídio, quiçá Deus, que conhece a mim e a você, porque Ele nos formou, Ele sabe exatamente o que é melhor para mim. Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Olha só o que Ele disse para Elias. Olha só o que Ele disse para Elias. A comprovação de que Deus cuida. Olha só o que Ele disse para Elias. Ali entrou numa caverna e passou a noite, Elias. Então Elias ouviu a voz do Senhor. Capítulo 19, versículo 9. Que lhe questionou nestes termos. Olha que coisa maravilhosa. Que fazes aqui, Elias? Elias estava numa caverna. Fugiu e pediu para si a morte, mas Deus estava com ele naquela caverna, porque Deus fala para ele: Elias, o que fazes aqui? Se Deus não estivesse com Elias naquela caverna, Elias escutaria assim: Elias, que fazes aí nessa caverna? Deus não falou ali, aí, Deus falou aqui. Deus estava com Elias, cuidando de Elias, ainda que Elias tenha fugido. Entenda isso, Deus cuida de você. Ainda que você tenha buscado fugir de alguma situação que você esteja vivendo, por mais angustiante que seja, acredite, Deus está com você nessa situação. A única certeza que eu tenho quando termino o culto das 6 da manhã é dizer: eu não sei o que vamos enfrentar amanhã ou nesse dia, mas tenho uma certeza: Deus estará lá conosco. Ponto final. É nisso que eu creio. Eu não sei se vai ser um dia maravilhoso ou se vai ser um dia difícil. Eu não me importo com isso. Eu só sei de uma coisa: Deus, o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos, estará conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Talvez você se sinta como Elias, sozinho. Mas entenda, mesmo que você se sinta sozinho, você não está sozinho. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Amém? E por fim, eu queria só deixar uma reflexão que Mário Sérgio Cortella disse acerca do suicídio. Ele disse assim: o suicídio é uma solução definitiva para uma questão provisória. Consegue entender isso? O suicídio é algo que vai ser definitivo, substituindo uma questão, um problema que é provisório. Todos os problemas, e aqui eu vou falar sem medo de errar, todos os problemas, todos eles têm uma solução. Eu não sei onde é que está a solução do seu problema, não sei. Não sei como Deus vai fazer, mas eu sei que tem uma solução. Então, eu preciso me agarrar a isso. Eu não vou me desesperar. Eu vou olhar para o Senhor e vou dizer: Deus está no controle. Deus pode mudar essa história. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Se preciso for,
busque a ajuda de um profissional da área, converse, mas não se isole, não pare de comer, sabe? Não pare de caminhar, não pare. É a caminhada, né? E eu falo caminhada, qualquer caminhada, ida ao mercado, você vai andando, qualquer exercício que você faz já produz em você a substância do bem-estar, já começa essa produção. E aí, fazendo isso, você já vai estar saindo, né, dessa situação e vendo a luz no fim do túnel. Não permita que as situações externas mude quem você é aqui dentro. Quando o salmista pergunta por que está abatido a minha alma, antes de terminar o texto, ele já tem a resposta. Não por quê, mas a solução para essa angústia, para essa inquietação dentro da alma, que ele não sabia o que era, né? E exatamente como Emily Durkheim vai dizer, as situações externas, ainda que inconscientes, vão alcançar o ser humano de uma forma ou de outra, mesmo que ele não saiba. Lembra do exemplo que eu dei lá atrás? O inferno não existe, alguém pode dizer. O fato de alguém dizer que o inferno não existe não muda a realidade. O inferno existe. A pessoa acreditando ou não. Então, quando o salmista disse por que está abatido, ele dá uma solução. E a solução está: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Esse é o segredo. Esperar em Deus. Porque Deus tem a solução para cada um dos nossos problemas. Deus tem solução para o teu problema. Você não está sozinho. Amém? Deus abençoe a tua vida. Se você, se essa mensagem, essa live fez sentido para você, transmita ela para alguém, sabe? Fale o que você escutou aqui, fale para alguém que você sabe que está vivendo essa situação, mas ajude de alguma forma alguém a sair dessa situação, né? Ou não entrar nessa situação, para que esse desencadeamento, que nada mais é do que o ser humano viver de uma forma egocêntrica, né? Quando o ser humano vive de forma egocêntrica, ele está desencadeado do outro. E viver de forma egocêntrica é se preocupar apenas consigo. Eu me preocupo só comigo, o restante, né, eles vão se virando aí, porque eu não tenho problema, eu não tenho nada com isso. O problema é meu, o problema é seu, não é meu. O meu problema eu resolvo, o seu problema você resolve. Agora, quando há um encadeamento, há o que Jesus teve pelas pessoas, né, do seu tempo, compaixão. Ele olhava e ele se compadecia das pessoas. Então, quando a gente vê uma pessoa que não se compadece, ela já está desencadeada. Então não permita que isso aconteça com você. Amém? Ajude alguém de alguma forma. E eu tenho certeza que Deus vai honrar aquilo que você tem feito. Amém? Deus abençoe a tua vida. Esteja encadeado com as pessoas para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe.